vamos ver agora o trabalho de uma força variável, tá? E o que significa? Significa que a força ela vai ser alterada à medida que o corpo ele está se deslocando. Então vamos lá. Se a força F for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força em função do deslocamento do corpo. Como o trabalho é produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. Podemos então usar o gráfico também para as forças constantes. Então aqui nós temos o gráfico, tá? Como vocês podem ver, a reta, né, a linha está crescente. Então significa que a força está variando. E para nós calcularmos o trabalho da força aplicada, nós temos que primeiro verificar a área do gráfico e depois calcular a sua área. Ou seja, a área pintada de laranja é numericamente igual ao trabalho da força F. Tá? Nesse caso, a área é um triângulo, ou seja, o trabalho vai ser igual à área, base vezes altura sobre 2. Então, primeiro a gente analisa qual é a área que nós vamos trabalhar, né, a figura geométrica que a gente está trabalhando, para depois a gente verificar o valor da área que será equivalente ao trabalho realizado. Então, vamos agora fazer um exemplo para vocês terem uma noção de como que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: o gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F que atua sobre um corpo, paralelamente à sua trajetória, em função do espaço percorrido D. Qual é o trabalho em joules utilizado? É realizado pela força quando o corpo vai da distância 2 até a distância 6. Então, vai de 2 a 6 metros. Okay? Então, vamos lá resolver. E esse aqui é o gráfico que foi dado no enunciado. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos colocar o gráfico, tá? E no gráfico original, nós temos apenas a força de 20 newtons e a distância de 10 newtons. Só que é pedido o valor do trabalho na distância entre 2 a 6, ou seja, né, a gente sabe que a força ela é proporcional à distância. Então, aqui eu fui reduzindo a distância de 2 a 2 até chegar a 2 e 6 e reduzindo a força de 4 a 4 até chegar a 12 e 4. Mas por que esses números? Porque é o seguinte, 20, que foi dado no enunciado, vou até voltar para vocês terem uma noção. 20, que é a força, dividido por 10, que é a distância, vai dar 2. Ou seja, a distância, né, ela cresce de 2 em 2 de forma proporcional à força. Se a força é numericamente 2 vezes maior do que a distância, então vai ser 4, tá? Então, nesse caso, de forma proporcional, a distância diminui a cada 2 metros e a força diminui a cada 4 newtons, tá bom? É assim que eu cheguei até a distância de 2 a 6. Então, vamos agora calcular a área que foi pedida, tá? Nesse caso, vai ser um trapézio. E aqui nós vamos colocar todos os termos referentes ao trapézio. A base maior é 12, a base menor é 4 e a altura vai ser 4 porque a gente fez uma subtração de 6 por 2, que resultou em 4. Então, vamos calcular a área do trapézio, que é área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E fazendo toda a substituição, né, vai ficar 12 mais 4 vezes 4 dividido por 2. 16 vezes 4 dividido por 2 resulta em 32, ou seja, a área do trapézio é igual a 32. Vamos lembrar que a área é igual numericamente ao trabalho realizado pela força. Então, nós temos 32 joules, tá bom? Então, essa daqui é a parte do trabalho de uma força variável. Esse é o primeiro tipo de trabalho que a gente vai utilizar, que a gente vai trabalhar, ok? Vamos agora para o segundo tipo.